Convido o vereador Josimar para ocupar a segunda secretaria. Boa noite a todos, senhoras e senhores, vereadores. Hoje a Câmara Municipal de Macaé inaugura a Tribuna Cidadã, um projeto que foi elaborado pela mesa diretora, capitaneada pelo vereador Igor Sardinha, e quem eu peço, está secretariando essa sessão, quem eu peço para fazer as considerações sobre o projeto Tribuna Cidadã, e, em seguida, nós vamos convidar o primeiro inscrito para fazer uso da palavra. Com a palavra, o primeiro secretário. Boa noite a todos e a todas. Dando prosseguimento aqui ao início da primeira sessão da nossa Tribuna Cidadã, conforme o nosso presidente Maxwell Vaz informa, trata-se da primeira Tribuna Cidadã da história aqui do município de Macaé, uma iniciativa da nossa mesa diretora que tomou posse no início desse ano, no intuito da gente aproximar cada vez mais a Câmara de Vereadores da população macaense. É mais um instrumento que a gente utiliza para dar vez e voz ao cidadão dessa cidade, fazendo com que ele tenha a oportunidade de participar e, mais do que isso, de ser protagonista nessas discussões. Obviamente que nós aqui, eleitos pelo povo, temos a legitimidade, o poder de aqui representar cada munícipe, mas esses espaços de participação popular são cada vez mais importantes para que a gente consiga cada vez mais aperfeiçoar esse nosso modelo democrático, migrando de uma democracia representativa para uma democracia direta, uma democracia onde o povo possa, por si só, ter voz e fazer valer os seus direitos. Para algumas informações, cada edição da Tribuna Cidadã, ela sempre será realizada nas últimas quartas-feiras de cada mês. Podemos ter o máximo de 4 oradores inscritos por sessão, sendo que os 4 oradores terão o tempo máximo, cada um, de 10 minutos para a sua fala. As inscrições elas poderão ser realizadas na Secretaria da Casa com um prazo de até 3 dias antes da sessão. Lá na Secretaria se encontra um formulário que aqui o senhor André Coelho de Freitas muito bem preencheu, onde, além dos dados pessoais, o segmento que representa, de acordo com a resolução aprovada, é obrigatório que faça um breve relato do assunto que será abordado, não podendo o orador inscrito, de forma alguma, fugir ao tema elencado, ao tema descrito na inscrição. É fundamental e necessário que tenha o apoio de 10 eleitores de Macaé, devidamente identificados e com as suas assinaturas, e a assinatura de um vereador aqui do município, dando respaldo a essa inscrição. O cidadão André Coelho de Freitas já tinha feito a inscrição para a primeira sessão, que seria da Tribuna Cidadã, que seria realizada no mês de fevereiro, mas, por decisão da mesa diretora, nós adiamos o início da tribuna. Estamos aqui hoje, então, dando essa oportunidade ao André Coelho de Freitas, representando a Associação de Moradores do bairro Morada das Garças. O resumo do assunto tratado é o seguinte: o atual Código de Urbanismo traz uma série de impactos negativos para a Praia do Pecado, dentre eles a projeção da sombra dos altos prédios na orla, que diminui significativamente o tempo de utilização da praia pela população. O assunto já foi amplamente discutido e conta com o apoio de várias autoridades e população em geral. Porém, nenhuma medida efetiva foi tomada para a solução do problema e novas construções continuam sendo aprovadas, comprometendo cada vez mais a região. Nesta oportunidade, será solicitada prioridade na revisão do Código de Urbanismo, tratando em separado a região da Praia do Pecado, para que seja dada mais agilidade ao processo, visto que o mesmo já foi amplamente discutido
com a população local. Então, feito o resumo da fala, eu convido o inscrito André Coelho de Freitas para alguém aqui da secretaria trazer aqui o inscrito à tribuna, para que ele possa fazer uso da palavra por 10 minutos. Antes do André começar, André, você terá 10 minutos para sua fala e até para a orientação dos vereadores. A Tribuna Cidadã é um espaço novo, até mesmo para nós do Parlamento. De acordo com a resolução, durante a fala do inscrito, ele pode ter o máximo de 2 apartes feitos à fala por qualquer vereador, e depois da fala dele é garantido a inscrição de um máximo de 5 vereadores com prazo de 3 minutos, o tempo máximo de 3 minutos para a fala do vereador. Então, André, fica à vontade e faça uso da tribuna. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite à população em geral, especialmente o pessoal que vem vivenciando esse problema e vem acompanhando isso desde o começo. E estamos juntos aí, né? Estou representando essas pessoas também. Eu preparei um discurso e, como eu achei que tinha muita coisa para ser abordada e fiquei com medo de me perder durante essa fala, eu fiz ele impresso também. Gostaria de distribuir para os senhores. Daniel, peço por gentileza. E o que sobrar, você pode distribuir para as pessoas da... Então, eu peço desculpa, mas eu vou ler para não poder me perder aí. Está formatado como se fosse uma carta para os vereadores, e depois peço, por gentileza, repassar os demais que hoje não estão presentes aqui. Bom, esperar só o Daniel terminar de distribuir para as pessoas também acompanharem, lendo, né? Eu gostaria de interromper para avisá-lo que nós temos um tempo regimental até às 18 horas, quando iniciará a sessão ordinária. Certo. Então, para a gente aproveitar da melhor forma o tempo destinado a esse momento. Beleza, então vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar esta casa pela criação de um espaço tão democrático que é a Tribuna Cidadã. Parabéns aos idealizadores e aprovadores do projeto. Ficamos extremamente felizes por estar inaugurando esse espaço que certamente irá aproximar a população da política e trará grandes resultados positivos para a cidade. Para dar início ao discurso, gostaria de pedir uma reflexão dos senhores. Em Macaé, existe algum local de lazer tão democrático quanto a praia? Quem dos senhores, durante dia de folga, férias ou final de semana, não passou um dia de lazer na praia? Além disso, quantas e quantas vezes você ouviu Macaé não tem muita coisa para fazer? Isso de macaenses e não macaenses, reclamando sobre a falta de atividade de lazer nesse município. Bom, o caso é que Macaé, embora tenha um litoral extenso, tem apenas 2 principais praias para lazer da população: a Praia dos Cavaleiros e a Praia do Pecado. As demais praias não são muito frequentadas por banhistas, seja pela sua proximidade com o rio Macaé, que deixa a água da praia escura e traz a suspeita de poluição, ou devido ao relevo não proporcionar o banho com segurança, pois são fundas e com ondas fortes. Diante disto, acreditamos que o papel lógico da população e autoridades do município é proteger essas 2 praias. Não podemos deixar que uma das poucas áreas do mais democrático lazer seja arrancada da população macaense. E é por isso
que estou falando isso tudo? Não, e por que estou falando isso tudo? O caso é que a atual legislação permite a construção de prédios tão altos e próximos à Praia do Pecado que projetam sua sombra sobre a região muito precocemente. Para se ter uma ideia, durante certas estações do ano, às 13h30, a sombra já alcança as pessoas que utilizam o calçadão para lazer e prática de esporte. Às 14h30, já atinge a areia da praia, impedindo o banho de sol e tornando a praia literalmente fria. Às 15h30, já alcança os banhistas. Senhores, a praia sem sol não faz nenhum sentido. E o que a população tem feito para mudar isso? Nossa luta pela preservação da Praia do Pecado começou no início do ano passado. Em julho daquele ano, realizamos uma mobilização com caminhada, passeio ciclístico e trio elétrico, onde conseguimos angariar cerca de 1.300 assinaturas de pessoas apoiando a causa e uma ampla divulgação nas mídias locais. Depois desse dia, com o posicionamento incontestável da população, começamos a parte mais difícil do movimento, modificar a lei que define os padrões de construção da praia para que preservássemos o espaço livre de sombra que ainda restou. Senhores, diferentemente do que havíamos pensado, essa nova fase do movimento é a que está dando mais trabalho. Estamos vivendo um verdadeiro carrossel de emoções e surpresas. Devido à repercussão do movimento, ficamos confiantes quando conseguimos, do então prefeito Riverton, o compromisso de encaminhar para a votação um projeto de alteração da lei visando a preservação da região. O nosso ex-prefeito cumpriu a promessa que havia feito e, assim que o projeto chegou à Câmara para votação, antes de o projeto ser votado, tivemos acesso e confirmamos que o mesmo atenderia à nossa necessidade. O projeto de lei estabelecia novos parâmetros de construção para a região que preservariam a Praia do Pecado. Chegamos a comemorar a vitória quando soubemos que o projeto havia sido votado e aprovado pela Câmara sem emendas. Afinal, a partir dali, só ficaria faltando, então, a sua sanção e publicação, coisa que naturalmente ocorreria, já que eram atribuições do próprio autor do projeto. Então, ficamos perplexos ao saber que o projeto havia sido vetado pelo ex-prefeito, o que, em princípio, nos parecia uma incoerência sem tamanho, fato que viemos a entender logo depois, ao saber que o projeto de lei original, aquele que tivemos acesso e que atendia perfeitamente nossa solicitação, havia sido modificado antes da votação. O ex-prefeito foi coerente em vetar o projeto. Aquele projeto aprovado pela Câmara não era o projeto que ele havia encaminhado. Além disso, esse novo projeto iria ser extremamente prejudicial, não só à região da Orla, mas a toda Macaé. Então, tivemos que mudar o foco da causa e passamos a lutar pela manutenção do veto do ex-prefeito, em sessão que iria ser realizada pelos novos vereadores, já por essa Câmara. Envolvemos várias autoridades políticas e distribuímos um documento que, tecnicamente, alertava sobre a importância de se manter o veto. O Ministério Público foi acionado e solicitou esclarecimentos da Câmara sobre a tramitação anormal do projeto de lei. Estávamos também presentes na sessão em que o veto foi apreciado e inteligentemente mantido por votação unânime dessa Casa. Devido a essa tramitação anormal do projeto, acabamos perdendo boa parte de nossas conquistas, pois acreditamos que, se o projeto do ex-prefeito Riverton tivesse sido posto em votação na sua forma original, teria sido aprovado e hoje estaríamos com o problema do sombreamento da Praia do Pecado solucionado. Mas, como não foi isso que aconteceu, tivemos que recomeçar toda a negociação política para a elaboração de um novo projeto de lei. Realizamos, então, reuniões com o atual prefeito, Dr. Aloysio, para contarmos toda a nossa história e reafirmarmos o seu apoio para a solução do problema. Vale ressaltar que o nosso primeiro contato com o mesmo foi durante sua campanha eleitoral, onde assumiu publicamente que é favorável à causa. Elaboramos um documento para subsidiar um novo projeto de lei e dar agilidade ao trâmite. O prefeito se comprometeu em avaliar tecnicamente esse documento que lhe foi entregue e, em caráter de urgência, encaminhar um novo projeto de lei para apreciação dessa Casa. Por isso estamos aqui. Viemos pedir aos nossos ilustres vereadores que aprovem esse novo projeto de lei, que será encaminhado pelo prefeito Dr. Aloysio para esta Casa nos próximos dias. Em oportunidade anterior, já conversamos com alguns dos senhores
Durante a época da campanha eleitoral, o senhor vereador Paulo Antunes assumiu publicamente o seu posicionamento favorável à causa, e o senhor Maxwell Vaz também já manifestou pessoalmente seu apoio ao movimento. O presidente dessa casa, o senhor Eduardo Cardoso, também manifestou seu posicionamento favorável em recente reunião com os representantes das associações de moradores. O vereador Marcel Silvano, em reunião sobre a manutenção do veto do projeto de lei complementar 14/2014, também já se manifestou seu apoio. O vereador Igor Sardinha já declarou seu apoio durante a época de campanha e, recentemente, deu provas de seu comprometimento quando encaminhou nossa proposta de projeto para apreciação do prefeito. Bom, senhores, estou inscrito para essa tribuna cidadã como representante da Associação de Moradores do Morada das Garças. Porém, venho pedir o seu voto em nome da população macaense. População essa que já manifestou seu apoio à causa no dia 30/6/2012, durante o ato realizado pelo movimento Deixe o Sol Entrar, organizado pelas associações de moradores da Praia do Pecado e o SOS Pecado. População essa que registrou sua vontade de mudar a atual legislação em 1.200 assinaturas coletadas no abaixo-assinado em prol do movimento. Falo também em nome das 9.000 pessoas que, nos últimos 3 dias, visualizaram e compartilharam os tópicos sobre o problema do sombreamento da praia em nossa fanpage do Facebook. Ressalto que, durante toda a campanha de conscientização, a questão foi aprovada unanimemente pela população. Não tivemos uma só manifestação popular contra o movimento. Só não tivemos mais assinaturas em nosso abaixo-assinado porque não fomos às ruas coletá-las, acreditando já ter sido suficiente o movimento realizado. Porém, sabemos que algumas construtoras, em sua visão míope e gananciosa, possam vir a argumentar que serão prejudicadas pela alteração da lei e pressionar por um posicionamento contrário dos vereadores. Mas sabemos também que, como vereadores, os senhores estão aqui para defender os interesses da população, não estão aqui para defender os interesses de construtoras. Por isso, sairemos daqui com a certeza da aprovação unânime do projeto de lei que irá salvar a Praia do Pecado. Agradecemos antecipadamente pela votação favorável. Tenham certeza de que, votando pela aprovação do projeto, vocês estarão preservando o espaço de lazer mais democrático que temos. A população macaense agradece. Esse é o discurso. Tem a cópia. Eu peço para vocês, por gentileza, repassarem para os demais vereadores. O senhor pode permanecer, pode sentar, por favor. Pela ordem de inscrição, vereador Igor dispõe de 3 minutos, em seguida, vereador Josimar. Senhor presidente, demais vereadores, público presente nessa noite, André, cidadão inscrito aqui nesse momento histórico, André. A gente está aqui nesse momento fazendo história aqui no município de Macaé, inaugurando mais um espaço democrático aqui no município, que com muito me orgulha estar participando desse momento, e principalmente dessa mesa diretora e dessa Câmara de Vereadores que criou e que idealizou todo esse mais novo instrumento de interlocução com a sociedade. Quero aqui, André, primeiramente, parabenizar a construção do texto feito por você, feito por todos os membros da associação. Acredito que foi de forma muito clara, foi passada para todos os parlamentares aqui presentes. Daqui para o vereador George. Acredito que foi passado de forma muito clara para todos os vereadores presentes quais são os medos, quais são as preocupações e quais são os anseios dessa população. Eu acredito que um dos trechos mais importantes ditos aqui é quando você fala da questão da urgência. Porque nós aqui no Corredores, senhores vereadores, a gente, quando conversava sobre a questão do Código de Urbanismo, e aquele Código de Urbanismo impactava nos mais diversos bairros do município, mas quando a gente conversava, por exemplo, sobre o Vale Encantado e a preocupação com o Vale, os moradores que querem, por exemplo, que defendem uma preservação do Vale Encantado, eles estão relativamente tranquilos porque a legislação atual impede qualquer construção no vale.
Então, ele simplesmente defende que não mude, mas do jeito que está protegido, o que é o contrário da Praia do Pecado. A legislação hoje em vigor, ela permite as grandes construções. Então, a cada dia que passa, a cada dia que essa matéria deixa de vir aqui, vários projetos estão, e aí ninguém que está aprovando está fora da lei, existe uma lei em vigor, mas podem estar ali dentro de uma lei que a gente possa, daqui a algumas semanas ou alguns meses, identificar que era danosa, mas a gente vai chorar o leite derramado, porque já foi. Então, por isso, a importância desse projeto chegar o quanto antes a essa casa e que a gente aqui faça uma reflexão de todas as palavras ditas. Eu reafirmo aqui o meu apoio incondicional e irrestrito em todas as linhas colocadas e já encaminhadas ao prefeito Aloysio já há algumas semanas, tanto em relação à redução de gabarito, como espaçamento, todas as questões muito bem construídas tecnicamente, porque acredito que é fundamental. Uma vitória que não é só da Associação de Moradores A e B, porque a praia não é só de quem mora lá. É uma praia de quem mora no centro, vai para a praia lá, de quem mora no aeroporto, vai à praia lá. Todo macaense utiliza aquele espaço. Então, o que a gente defende aqui é que não sejam privilegiados e não sejam fortalecidos os interesses dos grandes empresários que economicamente querem fazer grandes investimentos e arrecadar bastante lá. Aqui existem, inclusive, moradores que têm terrenos lá, que poderiam ganhar muito dinheiro levantando prédios, cedendo a incorporadoras, e estão, muito pelo contrário, fazendo, organizando, indo às ruas, mobilizando, pelo contrário, para que não seja feito mais novos grandes prédios ali que impeçam a utilização da praia. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Josimar. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, ao André, inscrito na tribuna, a população macaense aqui presente. Eu queria passar, André, que eu, quando no governo passado, fazia parte do governo Riverton Mussi, graças a Deus fiz uma boa campanha, consegui chegar aqui no Legislativo. Quero dizer que nós tivemos umas 2 reuniões antes do projeto vir para ser vetado, Então, eu quero dizer a você que eu, como vereador, humilde, simples, morador ali do Engenho da Praia, vou estender também essa bandeira, porque eu saio do Engenho da Praia, venho curtir a Praia dos Cavaleiros, Praia do Pecado. No dia 31, a gente monta sempre uma tenda na Praia do Pecado, e curte o dia 31. Então, vou estar junto aqui, votando favorável. Eu sei que o prefeito Aloysio, que nós fazemos parte da bancada, vai mandar o projeto de lei aqui para casa. Nós vamos apreciar com tranquilidade. Eu tenho certeza que eu e os colegas vereadores vão votar favorável, porque eu tenho certeza que nossa população não podemos perder a área de lazer, que é a Praia dos Cavaleiros, Praia do Pecado. Por quê? É o único lugar que nós temos uma praia para levar nossos filhos, porque nós temos a Praia da Barra aqui, que é um pouco perigosa, a Praia do Barreto, Praia do Lagomar, mas eu tenho certeza que nós aqui, vereadores dessa casa, com o apoio do presidente da Câmara, nós vamos votar favorável. E eu estou também estendendo ao meu aperto de mão à associação, e quando o projeto chegar aqui, nós vamos votar favorável. Muito obrigado e boa noite, presidente. Para as considerações finais, eu gostaria de comentar que, além do problema do sombreamento, que nós já discutimos com o governo, já conversamos com o doutor Aloysio também, tem o problema do trânsito. Então, a cada vez que se amplia as obras, mais apartamentos são construídos, formam verdadeiros atratores de tráfego, e acaba congestionando um espaço que já é muito disputado socialmente, também considerando que o local ele só tem uma entrada, que é a mesma saída. Então, isso acaba gerando um problema maior ainda em relação ao trânsito.
É claro que o conjunto dessas duas questões, aquela que traz o melhor aproveitamento da praia, que é um patrimônio público, patrimônio natural, tem a questão do tráfego a ser observada, e o pleito é totalmente adequado da Associação de Moradores. Nós tivemos a oportunidade de conversar isso anteriormente. Houve a questão da mudança dos projetos de lei, os dois foram assinados pelo prefeito. A Câmara, em momento algum, teve culpa nesse processo. Foi uma situação que aconteceu dentro do próprio Executivo e que acabou tendo como consequência, né, a manutenção do veto e que prejudicou o pleito da Associação de Moradores. Para concluir, eu quero destacar o senhor André Coelho e a Associação de Moradores de Morada das Garças, que hoje vocês entram na história de Macaé, né, inaugurando a Tribuna Cidadã, que inicialmente foi tão bem explicada pelo vereador Igor, e também inaugurando a Tribuna Cidadã, fazendo um pleito que é um pleito da sociedade macaense, não é só dos moradores, porque a praia é de todos. Enfim, convido os presentes que façam parte, daqui uns dias, de uma audiência pública que eu requeri e aprovamos nessa casa, para discutir o Código de Urbanismo do município. Isso vai ser, por demais, importante, porque nós vamos traçar diretrizes mais consolidadas, embora que a situação apresentada ela tenha um caráter de excepcionalidade, e a gente aguarda que o senhor prefeito envie à casa para apreciação do projeto de lei e colocá-lo em votação o mais rápido possível, e terá apoio integral desses vereadores e, sem dúvida, pela unanimidade da casa. Então, o senhor tem mais alguma coisa a fazer referência? Nós estamos dando tempo. Não. O senhor dispõe de 3 minutos ainda. Não vou precisar disso tudo. É só para agradecer o posicionamento favorável da Câmara, que ficou manifestado aqui pelo presidente interino aqui e a mesa. E agradecer também a todo mundo que veio prestigiar aqui o evento e apoiar a causa, que é uma causa em prol da cidade, né, como um todo, como destacou muito bem o Maxwell. Muito obrigado a todos aí. Então, não havendo mais nada a tratar, peço à secretaria que lavre a ata. Esses aplausos são merecidos, mas com mais força, gente. A primeira Tribuna Cidadã. É isso aí. É bom porque anima os vereadores e anima também as outras pessoas que farão inscrições posteriores. Então, muito obrigado. Peço o vereador Josimar para conduzir o nosso palestrante, o André Coelho, até a assistência. Então, está concluída a nossa sessão. Daqui a pouco nós teremos a sessão ordinária.